Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é realizado pelo Grupo de Estudos dos Livros da Codificação, o GELCO, do Centro Espírita Luz e Verdade. O CELV está localizado na Rua Vitor Alves, 226, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Hoje, estudaremos o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Então, para darmos início ao nosso estudo, vou estar colocando aqui uma música, a harmonização, Vaso Escolhido, de Tim e Vanessa. Logo depois eu farei a prece inicial. Vamos lá. Deus, de infinito amor e misericórdia, Mestre Jesus, espiritualidade e vida, agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais um estudo, em que possamos ter a oportunidade de aprendermos os seus ensinamentos, em que possamos também, Senhor, podemos ter um merecimento de seguirmos o seu caminho, aprender os ensinamentos de hoje e que, principalmente, tenhamos condições de colocá-los em prática no nosso dia a dia, no intuito de nos ajudar na nossa evolução e na evolução dos companheiros de caminhada também. Pedimos, Senhor, a companhia da espiritualidade amiga, possa nos orientar da melhor maneira possível, para que estejamos sempre condizentes com a luz da doutrina espírita, ao divulgarmos aqui as nossas interpretações. Pedimos ao Pai permissão para darmos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, dando continuidade ao nosso estudo, eu passo a palavra para a Lene, que fará o estudo da primeira parte. Por favor, Lene, fique à vontade. Boa noite, gente. Temos alguma coisa aqui que... Então, a gente está no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, e vamos iniciar aqui com os itens de 1 a 3, né? Vamos falar do que precisa o espírito para ser salvo e da parábola do bom samaritano. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 642, Kardec faz aos espíritos, né? Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Aí os espíritos vão responder, né? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Jesus vem falando para a gente isso a todo momento, né? Que nós precisamos fazer o bem.
todo momento Jesus vem falando isso, que nós amemos uns aos outros, né? Que amemos nossos inimigos, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Bem-aventurados porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os puros de coração. O tempo todo Jesus vem falando para a gente isso, que nós precisamos amar, que nós precisamos fazer o bem. E agora vem fortalecer ainda mais isso, né? Então, nós vamos iniciar aqui agora, pedir ao Adriano para colocar para a gente aí, para a gente ler, né, essa passagem, primeiro, bíblica, né, do item 1, que é o de que precisa o Espírito para ser salvo. Aí aqui assim acho que fica melhor, né, para a gente acompanhar, né? Então ele vem dizendo, ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o início, desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Pode continuar. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? E então ele lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Então é isso que diz o início lá do nosso evangelho, não é? Porque, na verdade, Jesus traz aqui para a gente a simbologia do juízo final, que o povo, naquele momento, precisava de imagens materiais, né? Assim, bem chocantes para impressionar. Na verdade, o povo, nós, né? Naquela época, precisávamos ainda disso. Que Jesus sabia que não tinham capacidade ainda de compreender, né? O povo não tinha essa capacidade, nós não tínhamos essa capacidade de compreender as questões puramente espirituais. Então, Jesus não podia se afastar muito dessas ideias correntes, né? Das ideias que eles já tinham, do que eles acreditavam. Então, ele deixa para o futuro essa verdadeira interpretação das suas palavras, já que no momento não era possível, né? Então, quando a gente pega e separa de tudo o que traz para a gente a parte alegórica, né? A gente vai ver, então, a ideia dominante, né? O que realmente quer dizer isso daí? Ele vem falando para a gente da felicidade que é reservada ao justo e da infelicidade que é reservada para o que não é justo, né? Para o mal. E para tal julgamento, na verdade, só vai procurar saber se a pessoa, né, fez a caridade, se a caridade foi praticada.
quando ele fala da questão da assistência, né? Então, nada além da caridade importa. Ele não quer saber da fé que eles estão professando, né? Então, ele diz que à direita, os que deram assistência aos vossos irmãos, quer dizer, aqueles que realmente fizeram a caridade, aqueles que praticaram, e à esquerda, então, aqueles que foram duros, aqueles que não souberam fazer a caridade. E o juízo final, né, quer dizer, o nosso juízo, né, seria então que nós mesmos investigássemos, que nós interrogássemos a nossa consciência, como nos aconselha lá o Santo Agostinho na pergunta 919, né? Quantas vezes a gente fala de Santo Agostinho, quantas vezes a gente ainda vai falar de Santo Agostinho, né? Que nós, então, procuremos, então, estar sempre refletindo sobre as nossas ações, né? Refletindo sobre o que nós fizemos de bom, o que nós deixamos de fazer de bom para com o nosso próximo. E essa reflexão, ela deve ser diária, né? É interessante que ela seja diária. E também, né, isso vai acontecer quando nós desencarnarmos, né? Porque nós mesmos vamos estar lá usando, né, refletindo, vamos estar na nossa consciência, vendo o que realmente nós fizemos de bom, o que nós deixamos de fazer de bom. E a gente também ainda pode entender aqui esse item como sendo quando a Terra deixar de ser, né, esse mundo de provas e expiações para ser um mundo melhor. Por quê? Onde aquelas pessoas que ainda persistem em fazer o mal, elas serão realmente afastadas para mundos inferiores, porque elas não vão mais ter espaço nesse mundo melhor, né? Então, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque esses sim possuirão a terra, né? Quando ele se refere à posse do reino, ele quer dizer, então, o reino espiritual, né? A gente já consegue entender isso, né? Onde os justos realmente vão encontrar a suprema alegria, a paz, e irão, então, usufruir da presença do amor infinito de Deus. E para a gente merecer esse reino prometido por Jesus, é preciso, então, que nós atendamos essas necessidades básicas dos nossos irmãos mais carentes, como a alimentação, o vestuário, a saúde, o conforto moral, né? E aí, quando Jesus vem falando, então, porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, é que ele considera a boa ação praticada em favor desses necessitados como se fosse praticada realmente para ele, seu próprio benefício, né? Aí eu pensei assim, né, acho que a gente pode fazer essa comparação, né? É como uma mãe com seu filho. Por quê? Primeiro, o amor de mãe para o filho é aquele que mais se aproxima do amor verdadeiro, né? Daquele amor incondicional. E quando alguém faz algo de bom para o filho, é como se estivesse fazendo para a própria mãe, não é assim que as mães se sentem? E ao contrário também, quando algo é feito de ruim para o filho, é como se estivesse fazendo para a própria mãe. Quem sente a dor é a mãe. E aí Jesus, lá a Fonte Viva, no livro Fonte Viva, Atendamos ao Bem, o nome da mensagem. No finalzinho dela, Emmanuel diz assim, Jesus afirmou que o menor gesto de bondade, dispensado em seu nome, será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. E aí, meus amigos, eu pergunto então, de que necessita o espírito para ser salvo? Simples, né? Precisa de quê? Somente fazer o bem ao próximo, principalmente aos mais necessitados. Na verdade, é praticar a caridade, não é? A gente deve entender, então, né, que a gente precisa, né, fazer a caridade, que a gente precisa estar estendendo sempre as mãos em favor dos nossos irmãos mais necessitados, né? Assim nós estaremos atendendo aos ensinamentos de Jesus, né? Nós vamos estar cumprindo esses ensinamentos, praticando esses ensinamentos. E seremos assim, dessa forma, seremos merecedores do reino de Deus, nesse reino tão esperado, tão almejado por todos nós. Adriano, volta lá, por favor, para a gente ler o item 2 e falar um pouquinho, né, da parábola do bom samaritano. Então,
Levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que leis nela? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? E aí Jesus, tomando a palavra, lhe diz, vai contar a parábola do bom samaritano, né? Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3, né? Aí Jesus pergunta para ele, né? Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Está lá em Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Então, essa parábola é uma parábola assim, muito conhecida por todos, né? E Jesus, que é esse ser supremo, né, esse ser infinitamente superior a nós, muito inteligente, usava sempre, né, de todas as possibilidades, né, de todas as oportunidades para ensinar, né? Então, ele aproveitava todos os momentos para levar o ensinamento. O doutor da lei aqui, ele está querendo, né, pelo menos é o que passa para a gente, né, que ele está querendo testar Jesus, né, que eles estavam sempre querendo testar Jesus, quando então pergunta o que é preciso para possuir a vida eterna. Mas Jesus, né, como a gente já comentou, sabiamente, ele devolve a pergunta, ele não responde, ele devolve a pergunta. O que é que está escrito na lei? Né? O que é que leis nela? Quer dizer, como é que você interpreta a lei? Não é só o que está escrito, é como é que você interpreta essa lei. E aí ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Ele já sabia. E aí Jesus lhe diz: muito bem, né? Vai fazer isso então e viverás. Pronto, você já sabe, né? Só que aí, então, ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Aí, então, é que ele vem contando a parábola, né? Como essa parábola é conhecida por todos, né? E acredito que todos vocês já tenham, com certeza, estudado em algum momento, pelo menos lido, né? E ele tem, assim, alguns personagens na parábola, né? Tem lá, primeiro, é o homem, né? Que pode ser qualquer pessoa, qualquer um de nós poderia ser esse homem. O sacerdote, né, que era o religioso da época, que conhecia as leis, e o levita, que era o auxiliar desse sacerdote, né, que era o sacerdote da tribo de Levi. E o samaritano, que era considerado por eles um descrente, um herético, né? E os samaritanos, eles eram muito mal vistos, né? Isso no início do livro, né, na introdução, vem lá falando sobre samaritanos, né? Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode recorrer lá ao início do Evangelho, né? Mas ele vem falando isso. Então, eles eram aqueles que eram deixados à margem, né? Eles eram menosprezados, né? Muito mal vistos.
E aí Jesus, então, ele vem dizendo que descia de Jerusalém. Quem descia de Jerusalém? O homem, né? E Jerusalém, então, é uma cidade que está acima de Jericó. E está cerca de 760 metros acima do nível do mar. E Jericó está abaixo do nível do mar, está 250 metros abaixo. Então, Jerusalém está muito acima de Jericó. Além de Jerusalém estar geograficamente acima de Jericó, também era considerada, né, era a cidade do templo. Então, simbolizava a espiritualidade, né? Jerusalém era a cidade espiritual. E Jericó já era uma cidade do comércio. A cidade, então, simbolizava a vida material. E aí, quando Jesus fala que descia, então, além de geograficamente estar descendo, descia também em vibrações, porque estava saindo lá, né, das vibrações espirituais para os valores materiais. E aí, então, ele vem falando que o homem descia, né? Então, ele desce pela essa mudança vibracional também, ele está descendo de vibração, aliada também à sua falta de vigilância. E aí ele cai, né? Ele é assaltado. Quando nós estamos, então, invigilantes, né? Nós somos assim, um alvo fácil, né? A gente facilmente é influenciável, né? Como é fácil, né? A gente cair do padrão vibracional. Nós caímos com facilidade, né? Precisamos estar sempre atentos, né, gente? Vigiai e orai. Aqui eu me lembro até de situações assim fáceis para a gente, que todos nós já passamos em algum momento, né? Agora a gente não está podendo ir, mas quando estávamos indo à casa espírita ou qualquer outro templo religioso, né? A gente sai dali da casa espírita com aquela vibração lá em cima, né? Super bem. E quando a gente sai, a gente se depara com algum problema, né? Alguém que, sei lá, uma bobagem, que chutou o nosso pé, a gente já olha já de cara feia, a gente já vai mudando dali, né? Qualquer coisa que acontece pode nos tirar do sério com facilidade, porque a gente sai do eixo com facilidade, né? Eu costumo falar muito, né, de trânsito, né? A gente sai da casa espírita, pega o carro, chega mais na frente, o primeiro sinal a gente leva uma fechada. Nossa, já olha com uma cara, ou já muda totalmente, já quer até revidar, né? Então, assim, é que a gente esteja sempre atento a isso, né? Que nós estejamos realmente nos vigiando e orando a todo momento, né? Jesus diz ainda que o sacerdote descia pelo mesmo caminho. E, logo atrás, o levita também veio àquele lugar, né? Então, também veio àquele lugar, veio da mesma forma que o sacerdote. E todos os dois com essa também alteração vibracional, né? Descendo a sua vibração. Nenhum dos dois conseguiu colocar os seus valores espirituais acima, né? Nem o seu conhecimento religioso, nada disso ali foi suficiente, né? Então, acima dos seus próprios interesses. Nada do que eles tinham foi suficiente, né, para que eles realmente olhassem para aquele irmão como o seu próximo. Eles simplesmente seguiram viagem. Então, quando Jesus vem falando do samaritano, ele não diz que o samaritano descia, nem que ele vinha pelo mesmo caminho, e sim, um samaritano que viajava, foi tocado de compaixão. Então, esse sentimento, né, de piedade pelo sofrimento alheio, que nos move a ajudar. Logo aquele, né, que era menos provável, aquele que não tinha conhecimento religioso, né, que era totalmente desprezado, foi o que se propôs ajudar, tratou das feridas com óleo e vinho, porque o vinho, ele fazia ali o papel da esterilização, né, representa também o suco da vida, a palavra divina, a mensagem divina vem visando destruir os preconceitos, né, os vícios que cultivamos internamente. E o óleo, aplicado aos hematomas, com os reflexos anti-inflamatórios, aquecia os edemas e fazia, então, melhorar, né, minimizava as dores, simbolizando aí a fé que nos aquece a alma diante das dores morais, né? Ele faz esse atendimento emergencial ali, naquele momento, leva ele para um local onde ele pudesse ser melhor tratado, que podia ser considerado até um atendimento mais especializado, e depois vai deixá-lo para que ele pudesse se cuidar, mas não sozinho, sob supervisão do dono da hospedaria, né?
e deu sequência ao seu destino. Então, é dessa forma que nós devemos agir com o nosso próximo. É dar a assistência imediata, aquilo que for mais necessário ali no momento, né, dentro também, claro, das nossas possibilidades, levar para um socorro especializado se houver necessidade, e quando o nosso auxílio já não for mais tão necessário, daí para frente deixar que ele siga o seu caminho, com uma certa supervisão à distância, né? Nunca deixá-lo totalmente desamparado. E muitas vezes nós temos assim os caídos dentro do nosso lar. Eles não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão, da alegria para a dor, né? Quantas vezes nós surpreendemos as vítimas da obsessão, do erro, da tristeza, da provação dentro da nossa casa. A parábola do bom samaritano, ela também vai produzir efeitos admiráveis toda vez que nós decidirmos usá-la na nossa vida íntima, né? Compreendendo, auxiliando os nossos vizinhos, nossos companheiros, parentes, amigos, mas sem nada exigir, sem nada perguntar. E no fim, então, Jesus vai perguntar ao doutor da lei qual daqueles três havia sido o próximo do homem caído. Ali nesse momento, né, acho que o doutor da lei já estava tão envolvido naquela história que ele responde sem nem refletir sobre quem era aquele, né? Ele nem percebe, talvez nem tenha percebido que ele era o samaritano, né? Ele diz que foi aquele que usou de misericórdia para com eles. E Jesus diz simplesmente a ele, então vai e faz o mesmo. Agora, quem é o nosso próximo, né? Essa que é a pergunta, né? Porque não é tão fácil assim, né? Como a gente, quando falou amar o próximo, quando a gente falou de amar o inimigo, a gente sempre refletiu sobre isso, né? Não é muito simples assim para a gente aceitar que o nosso próximo, de repente, seja aquele que não está ali comungando da mesma crença nossa, né, que está ali, que torce para um outro time de futebol, que não concorda com as nossas ideias, né? Nem sempre a gente aceita esse como sendo um próximo, né? Mas quem é, na verdade, o nosso próximo? O nosso próximo é aquele que nos oferece a oportunidade de sermos úteis, de auxiliá-lo, né? Esse é o nosso próximo sempre, né? Então, que a gente tenha isso em mente, né? Que a gente pare com essa bobagem, né? De rotular as pessoas, que a gente ainda tem um pouco desse hábito, né? Lá no livro Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares, ele tem uns trechinhos muito interessantes, eu trouxe aqui para a gente, só para ilustrar melhor, né? Ele diz assim, não basta memorizarmos os textos da Sagrada Escritura, que acho que é o que fecha bem aqui, né? O que é preciso, o que é realmente essencial para a realização desse nosso objetivo é pormos em prática, é vivermos a lei de amor, de fraternidade que Jesus veio revelar e exemplificar. E então o recado de Jesus para nós é muito simples, né? Que sejamos caridosos, que sejamos humildes para com o nosso próximo. Também não faz distinção entre religiões, nem questiona se o indivíduo tem alguma crença. Não quer nem saber se ele tem crença ou não, quer saber que ele era um ser humano, né, e que está ali precisando do nosso auxílio. Então, na verdade, ele é um ser humano precisando do nosso auxílio, ele é um espírito em evolução, né? Não basta, então, termos religião, irmos às missas, aos cultos, assistirmos palestras, frequentarmos a casa espírita, tomarmos passe, gente. Quantas pessoas acham que tomou passe e está ali purificado, assim como o sacerdote, se achava puro, né? Que talvez ele não pudesse tocar naquela pessoa que estava ali caída, pudesse ser um cadáver e ficaria impuro, né? Então, assim, tomamos passe, nós não estamos puros, não é o passe que faz com que a gente fique puro, é o que a gente tem dentro de nós, é o que a gente traz dentro do nosso coração, como a gente faz exteriorizar esse sentimento que está dentro do nosso coração. É isso que vai nos tornar puros ou impuros, né? Então, não basta isso, não basta também estudar, não basta nada disso se nós não praticarmos realmente a caridade. Jesus coloca aí o bem acima de qualquer rótulo, né? E de qualquer rótulo religioso também.
Ele coloca também a caridade como sendo a única condição, não diz que é uma condição, é a única condição para a salvação. E vamos lembrar também que a caridade, ela é a mãe de todas as virtudes, através dela que nós vamos conquistar todas as outras, né? Aí vem a humildade, vem a benevolência, a indulgência, a justiça, a brandura e todas as outras mais que vão caminhando junto. E a caridade é a negação do orgulho e do egoísmo, né? Isso a gente também já entende, né? Jesus nos convida a olhar ao nosso redor e descobrirmos, então, as feridas dos nossos irmãos. Essas feridas, elas podem ser feridas secretas, né? Ou feridas aparentes. Nos estimula também a amenizar essas dores, né? Dos nossos irmãos, consolar as suas aflições, né? E que, então, nós possamos ser esses seus bons samaritanos. Essa mensagem do Fonte Viva, que eu li, que eu falei, né, só aquele trechinho final, eu trouxe um trechinho maior, que acho que dá tempo da gente ler. Eu vou ler então para vocês, tá? Que o nome dela, né, como eu falei antes, é Atendamos ao Bem. É a mensagem 137, tá? E Emmanuel vem falando para a gente, né? Ele começa assim: em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Jesus, né? Fala de Jesus. E aí, então, Emmanuel vem dizendo: a boa nova não prometia a paz da vida superior aos que aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros, a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Então é isso, né, meus amigos? Que possamos olhar, então, os nossos irmãos todos como sendo o nosso próximo, sempre com muito amor. Então vamos lá, né? Vamos seguindo no capítulo de hoje, continuando aí, depois da Lene, sobre o mandamento maior. E uma reflexão que nós chamamos a atenção é que o mandamento maior, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, é o nosso Pai maior, né, o nosso Criador, ele tem por nós um sentimento que toda a sua obra demonstra, que é o da caridade, né? É esse sentimento que se faz presente no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, em tudo que a gente se propõe, né, a compreender a doutrina espírita, né, a exemplificar aquilo que nós buscamos no conhecimento dentro da doutrina, né? Então tudo isso vem diariamente na obra do nosso Pai de amor e bondade por cada um de nós, que é a caridade, né? E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso ao longo do nosso tempinho de estudo. Então, olha, boa noite a todos, recebam o meu abraço, né? Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez nessa noite. É uma alegria muito grande que a gente sente, graças a Deus, mesmo que de longe ainda, mas graças a Deus estamos todos reunidos para estudar, e isso é muito bom. Então, a gente vai ler aqui a passagem de Mateus, que fala sobre o mandamento maior, para conversarmos um pouquinho mais. E aí, vou pegar uma colinha com a Lene aqui, que ela disse que Jesus era testado, né? Por esses doutores da lei. E aqui não é diferente. No item 4, ele continua sendo testado, né? Então, começa assim. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar.
Mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E aí Kardec vem falar para a gente, no comecinho, caridade e humildade. Tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E aí a gente para pensar um pouquinho, né? Então, nesses dois mandamentos, Jesus resumiu a lei divina, toda a lei divina. Todos aqueles 10 mandamentos recebidos por Moisés, né, ele trouxe para nós, nos falando sobre o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, quem ama, né, quem busca amar ao Pai sobre todas as coisas, é claro que vai confiar na vida, vai buscar construir a confiança em si mesmo, visto que tudo o que está ao nosso redor vem a partir dessa inteligência suprema, desse Pai de amor e bondade, desse Pai que é tão caridoso para com todos nós, que elaborou todas essas leis justas, não só justas, mas também sábias e misericordiosas, que vão reger, né, toda a sua obra, que vão nos conduzir na nossa caminhada evolutiva. Então, quem já consegue desenvolver um tanto dessa sensibilidade vai perceber dentro dessa obra a harmonia que vai regular todas essas forças do universo, né? Porque tudo tem o seu começo nessa causa inteligente, né? É uma força que vai nos alavancar na confiança diante da vida, na confiança para o futuro, vai nos estimular na vontade de progredirmos, de sermos ainda melhores a cada dia, de buscarmos caminhar sempre para o bem, sendo úteis, né? Fazendo tudo aquilo que pudermos de melhor, porque a partir do momento que sabemos que podemos ser melhores, que podemos transformar o que ainda trazemos de imperfeições, que nos colocam diante de tantas falhas e tantos erros ainda, que são naturais no nosso processo de evolução, né? Então nós vamos ter essa confiança, né? Nós vamos saber que estamos sempre caminhando para a frente, porque nós sabemos que o nosso futuro, né, na nossa verdadeira morada, que é a nossa morada espiritual, que é a nossa vida espiritual, ela vai ser alcançada, porque a perfeição será alcançada, porque nós teremos a inteligência e as oportunidades que precisamos para nos conduzirmos diante dessa jornada, dessa busca, né, que precisamos alcançar através da nossa inteligência, do nosso trabalho, da nossa reforma íntima, de tudo aquilo que nos é possível, né, que nos é oferecido para que nós possamos seguir em frente. Então, esse sentimento de amor pleno, né, que nos liga uns aos outros, sejamos amigos, sejamos familiares, sejamos vizinhos, sejamos colegas de trabalho, enfim, todos nós que interagimos, como nos disse a Lene, né, quem é o meu próximo? Então, todos que chegam perto de mim são os meus serão próximos a mim, né? Todos aqueles que eu tenho a oportunidade de trabalhar, de servir, de ser útil, de fazer algo de bom, todos eles se farão próximos a mim, né? Então, o amor a Deus, né, a sua caminhada em busca, a nossa caminhada em busca desse amor a Deus, em busca da compreensão das suas leis, vai nos levar a desenvolver o amor ao próximo. E aí, como já dissemos, sejam os familiares, sejam vizinhos, sejam colegas, pessoas que estão ao nosso redor,
e aqueles que nos chegam, que também são próximos de nós, porque temos a oportunidade de sermos úteis, de trabalharmos junto a eles. E aí não só buscarmos essa caminhada que nos leva a essa transformação, mas também que é necessária para que nós possamos continuar a sonhar, né? A nos enchermos de positividade, né? A fazermos trabalhos que vão ajudar a resolver os problemas, tanto daqueles que nos chegam, quanto os nossos próprios problemas, né? As nossas próprias dificuldades e as dificuldades dos outros, que vão nos ajudar nas lutas de todos os dias. Sabemos que mesmo errando, nós também temos oportunidades para acertar. E é aí que nós vamos nos encher de ânimo novamente. Vamos nos esforçar para acertar, porque sabemos que somos filhos de Deus. E dentro das nossas possibilidades, nós temos um caminho de progresso à frente, né? Nessa evolução constante em que nós estamos. Então, se amamos ao nosso Pai, se amamos aos nossos irmãos, nós sabemos que estamos no caminho dessa doação, né? Tanto para estarmos doando, quanto para estarmos recebendo. Porque nós não podemos amar a Deus desprezando os nossos irmãos. E não podemos amar aos nossos irmãos desprezando ao nosso Criador e toda a sua obra, né? Então, nós sabemos que essa troca vai nos facilitar muito nessa busca, né, pela compreensão do que é realmente importante para a nossa tarefa, para as nossas conquistas, né, espirituais. Então, aprendendo a amar o próximo, o homem desenvolve o amor a Deus, porque através desse amor, ele vai perceber que a sabedoria e o amor do Pai são imensos por cada um de nós, né? Porque compreendendo as necessidades e as dificuldades do outro, eu consigo também compreender as minhas dificuldades, as minhas necessidades e vice-versa. Então, esse amor a Deus e ao próximo levam a todos nós a praticar a caridade, que é o quê? É o amor em ação, né? É o amor que está pronto para o trabalho, para ser desenvolvido através do trabalho, para ser colocado de maneira consciente, né? De maneira em que ele vai ser utilizado para a nossa transformação, para nos ajudar a superar ainda as nossas falhas, os nossos erros, né? Então, nós vamos trabalhando a ignorância, nós vamos trabalhando o apego, as nossas imperfeições para transcendermos espiritualmente. E por isso que Kardec, lá no finalzinho desse item 5, coloca para a gente os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação, que constitui, né, essa frase tão conhecida, esse lema, né, tão conhecido da doutrina espírita, que nos é um convite para o trabalho, né, para um aprendizado cada vez maior e melhor nessa forma de doação, doarmos o nosso melhor no trabalho da caridade. E aí nós vamos percebendo que a caridade já vem nos acompanhando há vários capítulos, né? E quando nós chegamos no capítulo 15, que nós vamos ler essa colocação de Paulo, né, que é o nosso próximo item, a necessidade da caridade segundo São Paulo, né, o apóstolo Paulo, a gente vai compreender que essas colocações de Paulo soam como um cântico para nós, né? E ele fala da caridade de uma maneira tão sincera e tão profunda, né? E que nos demonstra que tanto a sinceridade quanto a profundidade vai depender do nosso empenho, da nossa vontade, porque a caridade está sempre nas nossas mãos, né? Só depende de nós praticá-la. E aí ele vai falar assim para a gente: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer
todos os mistérios e quando se pode saber. E se tiver toda a fé até o ponto de transportar montanhas e não tiver caridade, não sou nada. E continua. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem todas as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas 3 virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Está lá em Paulo, né, nesse cântico aos Coríntios, que ele nos escreve. Então, essa reflexão, ela é tão importante porque nos convida a essa compreensão sobre a sublimidade da caridade. É como se nós tivéssemos essas palavras sempre nos nossos pensamentos, mas também em nossos corações, porque nós seríamos muito melhores do que nós somos hoje se trouxéssemos isso no nosso pensamento e no nosso coração, né? Porque nós estaríamos sendo constantemente estimulados ao exercício da caridade. Por isso que soa tão agradável aos nossos ouvidos, né? Ouvir essas colocações de Paulo falando sobre a caridade, porque com certeza, trazendo todas essas colocações em nós, o exercício da caridade seria uma constante. E nos mostraria, no seu sentido mais amplo e verdadeiro, né, que nós trazemos ela conosco em nosso íntimo. Né? Nós precisamos trabalhá-la, exercitá-la, né? Aperfeiçoá-la. Porque sem a caridade, todas as conquistas espirituais e materiais iriam ser representadas apenas como um efeito de trabalho, né? E não como um esforço nosso, não como um trabalho contínuo nosso, né? Que vai nos colocar em planos mais elevados, vai nos convidar à compreensão de situações que, se estivéssemos naquele nível de conforto ali, né, no nosso convívio do dia a dia, nós não estaríamos aptos a compreender e, consequentemente, a trabalhar por ela. Então, é um convite para que nós alcemos voos maiores, para que nós trabalhemos em grandes escalas. Dizemos grandes, mas não do grande como a gente entende no mundo material, né? Mas o grande na nossa visão de espíritos imortais que somos, né? Que passamos de experiências em experiências buscando esse aperfeiçoamento. Por isso essa missão tão grande que nos convida todos os dias para o trabalho da caridade, né? Porque vai muito além da vida material, né? Vai muito além das coisas do mundo material. Nós vencermos os nossos limites, vencermos as nossas imperfeições, a nossa inferioridade espiritual ainda. Então, trabalharmos esse sentimento de amor que está na caridade, a que ela nos convida a trabalhar, né? Passando pelas nossas limitações, pelas nossas imperfeições, fazendo-nos subir um degrau após o outro, né, no seu tempo correto, mas é esse degrau da nossa evolução, da nossa escala evolutiva, que nos permitirá dizer como Jesus nos disse: eu e o Pai somos um. Porque aí nós vamos vivenciar, nós vamos exemplificar todas essas leis divinas, assim como Jesus as exemplificou para nós quando esteve aqui na Terra, né? Então, a caridade, ela vai nos estimular, ela vai nos ajudar, né? Para que nós possamos direcionar esse trabalho do bem, esse trabalho de sermos úteis a todos aqueles que estão precisando de nós, né? Aqueles que estão em busca
de ajuda. E aí nós separamos aqui algumas colocações que Emmanuel nos faz e nos convida a essa reflexão, porque ele fala dos tipos de caridade. E ele diz assim: outro ponto que desejamos destacar está na concepção sobre o significado e abrangência da palavra caridade. Muitos entendem categoricamente a caridade material, como a ajuda material àqueles que batem à porta, buscando o alimento, as roupas, o utensílio. Sim, tudo isso é necessário para aqueles que estão no mundo material. Mas nós gostaríamos de falar um pouco sobre a caridade moral, né? Essa caridade moral que envolve a todas as criaturas, né? Que é muito mais ampla, porque vai abranger um aspecto tão importante quanto o da caridade material, que é a ajuda, o amparo necessário. Mas é aquele aspecto em que nós devemos realizar uma troca, uma ajuda mútua, né? Que vai nos ligar às questões emocionais, às questões sentimentais, às questões que vão nos dizer quem somos realmente, né? Espíritos que estão em evolução. Então, a caridade, ela vai envolver vários tipos, né? Mas ela vai ser importantíssima no seu desenvolvimento na busca da perfeição moral, porque ela vai facilitar essa compreensão de que somos espíritos imortais que estão neste caminho de progresso, né? Desenvolver e praticar essa caridade moral é, antes de tudo, um exercício de inteligência aliada ao amor. Porque aí nós vamos desenvolver, como está lá no Livro dos Espíritos, né? A benevolência, a indulgência e o perdão, né? E são formas de caridade, dessa caridade moral, né? Que vai nos acompanhar, claro, sempre nos dando a oportunidade de trabalharmos por esse mandamento maior que dissemos no começo, né? Que é o amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que nos disse Jesus, que abrange todos os outros 10 mandamentos, né? E ao próximo como a si mesmo. Então, tudo isso vai nos trazer essa compreensão, porque tudo isso que vai envolver a caridade vai nos fazer trabalhar sentimentos, vai nos fazer modificar atitudes e vai nos colocar no serviço para sermos úteis nessa grande seara que o Pai nos convida. Então, por isso, nós precisamos ter essa ideia, né? Quando Kardec fala para a gente que fora da caridade não há salvação, é porque ele vai reunir esses ensinamentos de Jesus e da moral espírita, né? Para sintetizar esse mandamento maior. E aí ele vai nos dizer esse verdadeiro sentido da caridade, como Jesus entendia, né? Que é ajudar, amar a todos aqueles que estão à nossa volta. E é muito interessante porque, estudando, nós fomos buscar, né? Fora da caridade não há salvação. E aí alguns autores colocam para a gente que se nós substituirmos a palavra caridade por amor, nós também vamos ter essa compreensão bem ampla. Fora do amor não há salvação. Porque para entendermos o amor, né, praticar a caridade é essencial, porque a caridade é a manifestação do amor de Deus, né, por nós, e, em consequência, a nossa manifestação de amor ao próximo. Então, a caridade vai promover um desenvolvimento de tantas outras virtudes, como nos disse a Lene, e revelar o nosso principal instrumento de trabalho, que é a lei de amor. Né? A lei de amor à qual nós temos acesso irrestrito, né? Basta que nós pratiquemos essa lei. Então, a caridade é a virtude fundamental que vai sustentar, né, todas as virtudes, todas as demais virtudes, porque sem ela as outras não existiriam, porque é a partir da caridade que nós vamos trabalhar a esperança, é a partir da caridade que nós vamos trabalhar a fé, é a partir da caridade que nós vamos trabalhar e desenvolver esse amor, né? Esse amor puro que nos convida a sermos uma grande família, a trabalharmos por uma grande família que chegará num futuro.
né? Então, que nós tenhamos isso bem claro, que a caridade vai estar sempre sendo um instrumento precioso de trabalho para que possamos desenvolver tantas outras virtudes nessa nossa jornada de progresso aí a seguir. E aí vamos passar para o Adriano agora para ele continuar o nosso estudo da noite de hoje. Obrigado, Ju. Lene também. Só aproveitando, né, que você acaba de nos trazer, e essa passagem de Paulo realmente é algo que marca muito a própria humanidade em si, até virou até música, né? E aí, lógico que na versão eles utilizam o amor, e talvez seja mais fácil de se compreender, né? Porque a caridade, o problema da caridade, ainda para nós, é justamente isso. O Espiritismo vem trabalhar muito. Parece que está mais ligado às coisas materiais, né? Está ligado, mas não só isso. E aí a gente vai verificar, ou seja, na passagem de Mateus 25, que a Helena nos trouxe, vai falar claramente, né? Todas as vezes que me deste, quando eu tive fome, me deste de comer, tive frio, me deste agasalho, sede, me deste de beber. Isso é caridade material. Só que não é só isso, porque isso é fácil, né? Ou seja, isso é muito fácil. Até o fariseu, quando colocava lá a moeda e chacoalhava lá para dizer a todo mundo que estava dando alguma coisa, ele fazia. Só que aí a gente estudou, né, uns capítulos atrás. Tá? Ou seja, o reconhecimento que ele quer é ser visto pelas pessoas. Então, ou seja, Deus não lhe deve nada. E não é essa a caridade. E às vezes esse tipo de caridade até ofende. E aí, lembrando Paulo, que ela traz para a gente, né, ele tem uma passagenzinha que ele fala. Ou seja, eu posso até doar tudo que eu tenho aos pobres, mas se não tiver caridade, e aí você substitui por amor, se encaixa certinho. Ou seja, eu posso até levar amenizar a necessidade material, mas se eu fizer disso de uma maneira desinteressada, né, sem pelo menos comprometimento de estar tentando fazer pelo menos o possível, né, eu tiver o sentimento de que aquela condição é algo errado, algo a ser combatido, né, que possamos, né, de alguma forma, contribuir para combater a miséria, né, e a pobreza em si, né, ou seja, não vai servir de nada. Então, por isso que muitas vezes se substitui até mesmo nos textos evangélicos caridade por amor. O Espiritismo traz na sua versão original. Então, depois de termos, né, ouvido as explicações da Helene, Juliana, né, acerca dos assuntos de salvação e caridade, o nosso assunto ele vai estar mais relacionado aos termos utilizados, né? Ou seja, uma frase utilizada fora da igreja não há salvação, fora da caridade não há salvação. Na realidade, isso acaba que virou um dogma, primeiramente pela Igreja Católica, posteriormente pelas outras seitas religiosas. Na realidade, né, se a gente for pensar bem, essa frase ela traz uma ideia, né? E essa ideia ela vai remeter muito antes de Jesus, né? Na realidade, vai remeter a um tempo em que o homem, por algum motivo, né, ele se achou portador, né, da verdade absoluta, da verdade que poderia conduzi-lo ao reino dos céus, e resolveu impor aquilo aos outros. Essa seria basicamente a ideia, né, do que se representa essa frase fora da igreja nossa salvação, fora da verdade nossa salvação. Aliás, descobrir o caminho da salvação, isso na verdade, representa as nossas aspirações. Né? Todos nós gostaríamos de termos, né, ou seja, o segredo, né, o caminho correto para que a gente possa seguir
não se distanciar dele. Isso faz parte, né, da nossa natureza. E aí, lembrando, né, a parábola do bom samaritano, o que a gente vai observar? Quem vai tentar Jesus é um doutor da lei, não é qualquer um. É um doutor da lei. Existiam poucos, né, naquela época, não me engano, segundo alguns estudos, 71, 80 pessoas, doutores da lei, olha. E essas pessoas representavam, ou seja, a mente mais, ou seja, eram os mais inteligentes, representavam isso, né? A aquisição de conhecimento. Eram eles que eram responsáveis pela interpretação das escrituras para o povo. Olha só a responsabilidade. E aí quem vai tentar é um doutor da lei, né? Porque ele já se achava, né, conhecedor da verdade absoluta. E essa questão de tentar Jesus era uma maneira de tentar pegar Jesus, né, em discordância com as leis, né, da época. E aí eles queriam realmente prender Jesus, eles queriam encontrar um motivo. Encontraram logo depois, né, ou seja, o que aconteceu com Jesus. Mas é por isso que veio escrito nas Escrituras. Queria tentar, queria uma forma de poder tentar Jesus pegá-lo em crime, né? Aquela questão da moeda, né? Ou seja, devemos pagar imposto a César, e aí dá a César o que é de César, ou seja, as coisas materiais, e a Deus o que é de Deus. Então a gente vai encontrar muito isso, né? E essa não é diferente. Mas o interessante dessa passagem, a gente não pode esquecer, né, que um dos personagens, né, na parábola do samaritano é o samaritano. E a gente teve já a oportunidade de falarmos aqui, nós tivemos a oportunidade de falarmos aqui o que se representa os samaritanos. Os samaritanos, eles eram representantes, né, do reino de Samaria, e os judeus eram representantes do reino de Judá. E aí a gente vai observar que ainda, né, ou seja, essa divisão, na realidade, esses dois povos, eles possuem uma mesma origem, que é a origem hebraica, né? E essa divisão, ou seja, eles vêm daquelas tribos, né? As 12 tribos de Israel, né? Essa divisão ela vai acontecer, é chamada de cisma das 10 tribos, né? E vai acontecer, né, segundo a história, ainda na travessia do deserto, né, rumo à terra da promissão. Então, o que aconteceu na realidade? Né? Ou seja, um grupo, né, tinha um ponto de vista em relação às interpretações da lei, outro grupo discordou, simplesmente não concordava com aquele ponto de vista. Então, aí, ou seja, dessa forma, se separaram e se tornaram inimigos. Olha só. Ou seja, elas faziam parte, né, ou seja, das tribos de Israel, tinham a mesma origem, né, se orientavam pelas mesmas leis, né, e aí, as leis mosaicas, né, e aí, ou seja, desenvolveram contradições de pensamento, se separaram e se tornaram inimigos. E essas contradições, até hoje, matam a gente, em nome de Deus. Então, meus irmãos, onde nós estamos querendo chegar? Todas as religiões, né, elas se acham portadoras da verdade absoluta, né? E por isso dizem, fora da nossa igreja, fora da nossa religião, fora da nossa verdade, não há salvação. Então, essa frase, como dissemos antes, ela acaba que virou um dogma, né? E antes, né, de unir os filhos de Deus, ela provoca justamente o contrário. Ela separa-os, né? Ou seja, ao invés de incentivar o amor entre os irmãos, incentiva o quê? A discórdia, né, a separação, o ódio, né, entre aqueles que professam crenças diferentes. É interessante, ou seja, essa questão de Kardec trazer esse assunto, né, para a reflexão de um livro doutrinário, é porque Kardec vai trazer, ou seja, o que era a ideia, né, proposta naquela época, né? O protestantismo estava surgindo ainda,
Então, o que era realmente, né, predominante era a doutrina católica, né? Então, ele traz, né, justamente essa condição, ou seja, a doutrina católica, não falando assim, a gente tem sempre que alertar, o objetivo aqui não é trazer, né, dissensões ou discussões a respeito disso, que são fatos históricos, né? Tem como lema realmente essa questão, fora da igreja, da salvação, né? A gente quer chegar numa visão global, né, do cenário, né, do planeta. Ou seja, fazendo lá uma pesquisa rápida, né, no Google, né, nós vamos verificar que o cristianismo é a maior religião do planeta. Tá? Tem aproximadamente 2,3 bilhões, né, de adeptos. 2,3 bilhões de adeptos. E o cristianismo está dividido em 3 segmentos, basicamente: o catolicismo, o protestantismo e o cristianismo ortodoxo. Então, dentre esses adeptos que seguem Jesus, né, 2,3 bilhões, e mesmo assim estão divididos em 3 partes que são diferentes. São diferentes. Tanto é que o protestantismo ele surge, né, ou seja, com ideias diferentes, né, combatendo ideias que eram propostas pelo catolicismo. Então, somente no cristianismo nós temos maneiras diferentes de interpretar o seu evangelho, né? Então, ou seja, o raciocínio ele prossegue no seguinte sentido: a população mundial ela tem 7,8 bilhões de pessoas. Então, ou seja, menos esses 2 bilhões aí, né, de pessoas que seguem Jesus, o restante não segue. A maioria não segue Jesus Cristo. Seria em torno de 4 bilhões de pessoas não seguem Jesus Cristo. E aí, qual é o tipo de resultado, né, de consequência que nós tiramos disso aí? Então, ou seja, essas outras quase 4 bilhões, mais de 4 bilhões de pessoas, elas estão espalhadas no mundo seguindo outras religiões, como o islamismo, o budismo, o hinduísmo. E muitos outros não seguem religião nenhuma. É Deus. Então, ou seja, pelo dogma, né, fora da igreja não há salvação, ou seja, a maioria da população hoje estaria perdida, não ia ter salvação, porque eles estão fora da igreja, que é proposto, né, pelo dogma. Então, ou seja, o raciocínio inteligente, né, a conclusão que a gente chega, né, nesse sentido é que, ou seja, Deus, como a gente entende sendo único, né, ou seja, não seria tão cruel assim, né? Ou seja, da maioria da população que existe, né, ao nosso redor, né, ou seja, foi criado para se perderem, ou seja, nunca iriam se, melhor, só se salvariam se tivessem a oportunidade de conhecer o cristianismo. Não é esse o pensamento, né, correto. E a gente vai tentar explicar por quê, né, ou seja, à luz da doutrina espírita. Em João 14, né, Jesus, ele conversando, essa passagem de João 14 representa várias passagens que são conhecidas nossas, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tem várias outras, e uma delas a gente vai falar aqui hoje, né? Então, em João 14, né, Jesus estava conversando com seus apóstolos. Era um momento em que Jesus estava prestes a ser capturado e estava próximo, realmente, ali do momento derradeiro da crucificação. Então, Jesus está se despedindo dos seus apóstolos. E aí ele faz algumas promessas. Inclusive, o Consolador, né, nessa passagem de João 14, ele também vai lembrar, né? E aí, essa passagem, ela traz para a gente o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguns autores, né, a gente já teve a oportunidade de escutar, né, principalmente em palestras, não concordam muito, né,
a finalização dessa frase. Né? Severino Celestino é pode se encontrar no YouTube, é um estudioso, quer dizer, um espírita e estudioso, né? Se eu não me engano, acho que tem doutorado pela Universidade de Tel Aviv, Israel, em aramaico, hebraico, ele faz algumas traduções, né? E aí ele traz para a gente, né, sob a luz do espiritismo, essa interpretação. E ele cita, né, que a transcrição dessa frase ela apresenta ali uma alteração. Na realidade, a frase, né, correta ela deveria ser transcrita da seguinte maneira: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão pelas obras que eu faço. E aí, meus irmãos, quando a gente simplesmente faz a mudança, né, dessa palavra, dessa frase, a pequena frase, nós incluímos toda a humanidade nos propósitos de Deus, nos propósitos da salvação. Por quê? Se não pelas obras que eu faço, né, foram os exemplos que Jesus nos trouxe no seu Evangelho, né, nós teremos a oportunidade de entender que não é só Jesus que teve a oportunidade de trazer à humanidade, né, o caminho para a salvação. Se é pelas obras, e a gente, observando as obras de Jesus, a gente vai ver o quê? Justamente o que estamos estudando, que uma das, né, seria essa questão de amar ao próximo, especificamente em relação à caridade. E aí, lembrando que no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, né, por Francisco Cândido Xavier, lá, Emmanuel, ele vai nos dizer, ele vai tocar nesse assunto, né? Ele vai nos explicar que as nações, né, que não tiveram Jesus como Messias, né? Aí ele cita lá Índia, Japão, China, os países árabes, que a gente é fácil observar isso nesses países asiáticos, né? Os árabes, eles não têm, ou seja, uma ligação direta com Jesus. Existe cristianismo em algumas partes, existe, mas é muito assim, o movimento é muito pequeno ainda em relação ao tamanho da sua população. A China e a Índia juntos têm praticamente quase a metade da população mundial. Né? Na China você tem o hinduísmo e o islamismo. Né? E aí ele traz para a gente que esses países, ou seja, não tiveram Jesus como, no caso ali, o mensageiro da Boa Nova, porém tiveram outros espíritos missionários. E ele cita, eu trouxe aqui os exemplos, né? Cita Forri, Lao Tse e Confúcio na China, os Vedas na Índia, né? No Tibete, ou seja, as crenças do Tibete eles vão estar relacionados com a personalidade de Buda, né? E no Alcorão, Maomé. E aí, ou seja, nós vamos verificar que não existe nenhuma criatura, né, desprovida do amparo e da proteção divina. Porque ninguém vai ao Pai senão pelas obras que eu faço. Ou seja, e essas obras, né, se a gente for observar, principalmente o tipo de educação vinda desses povos asiáticos, como China, Japão, né, a gente vai ver que existe um nível, né, de respeito, às vezes até superior à própria comunidade ocidental. Então, meus irmãos, essas pessoas, né, esses povos, não estão, né, desprovidos da proteção divina. Tá? E aí a doutrina espírita, né, ela justamente surge e quebra esse paradigma. Por quê? Ou seja, ela entende, né, que a salvação ela está relacionada à prática do bem, do amor, né, como Jesus nos ensinou. E, na realidade, a doutrina espírita ela só é reflexo, né, das atitudes de Jesus, né, dos exemplos de Jesus. Ela não muda nada. A única coisa de diferente que a doutrina espírita traz
é trazer o conhecimento, né, da existência do mundo espiritual. Ela esclarece isso. Jesus já falava disso, mas não se tinha como, né, ter a noção da existência disso, dessas relações, né, do mundo espiritual com o mundo material. Então, ela esclarece muito bem isso através aí dos fenômenos, né, mediúnicos. Mas o Evangelho mesmo, segundo o Espiritismo, nada mais é do que trazer a moral cristã. A gente já iniciou estudando dessa forma, né? Ou seja, observando esses princípios. Então, a doutrina espírita se resume em outro lema: fora da caridade não há salvação. E aí sim, esse princípio, esse lema, ele consagra justamente o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, né? Ou seja, não importa a maneira pelo qual nós iremos adorar o Criador, não importa, né? Ou seja, o que importa é que se há realmente o respeito, a consideração, a visão, o entendimento de que aquele ser semelhante a mim é também filho de Deus, eu tenho condições, da minha maneira de crer, né, no Criador, de estender as mãos para Ele, orar por Ele, e assim, da mesma forma, Ele por mim. Né? Então, a salvação, ela, quando é inserida pelas obras que eu faço, as obras de Jesus, né, ou seja, ela se estende a toda a humanidade, sem discriminação de credo, raça, né, sexo, etnia, né? E, na realidade, qual é os conflitos que a humanidade vive hoje? Qual é o empecilho que a humanidade enfrenta, né, para conseguir evoluir? É lutar contra o seu semelhante. Esse é o problema. A luta religiosa que existe no Oriente Médio é isso, é um ódio ferrenho, simplesmente porque um acredita de uma forma e o outro acredita de outra. E é o que a gente observou aqui. Se for avaliar as origens, é a mesma. Então, meus irmãos, fora da caridade não há salvação, né? O Espiritismo resume muito bem, né, o exemplo de Jesus, que é, no caso, o nosso guia, né? Ou seja, como povo ocidental, ele é o nosso guia. Né? Então, essa maneira de se pensar, a gente engloba todo o povo, toda a humanidade. Nós somos iguais perante a Deus. Né? E não podemos esquecer, aí entra muito o Espiritismo, a ideia do Espiritismo, que todos nós teremos que passar pela porta do túmulo. Né? Ou seja, no mundo espiritual, teremos ainda a oportunidade de nos vermos iguais. E é aí que entra o Espiritismo. A diferença do Espiritismo é tentar levar àqueles que ainda não acreditam, né, que existe uma possibilidade de, ao passarmos por essa porta, né, entrarmos no mundo espiritual um pouquinho melhor, um pouquinho menos devedores. Né, que é como o nosso irmão Kardec ele fala, né, no início, né, de que toda a moral de Jesus se resume à caridade na unidade. Então, meu amigo, o nosso papel é refletirmos. Se ainda não somos, se existe alguém aqui que ainda não é espírita, tá? O espiritismo ele não tem como objetivo a conversão das pessoas. Tem como objetivo fazer uma orientação, explanar a sua forma de interpretar a doutrina de Jesus. Então, por isso que ele muitas vezes não é considerado simplesmente como uma religião, e sim como ciência e filosofia de vida. Por quê? Como filosofia de vida, o que ele traz é justamente isso. O respeito às pessoas, ao pensamento, à forma de viver, à forma de agir, amor ao próximo. Ou seja, não apenas dar o que a pessoa necessita, porque se der sem o interesse de realmente tentar fazer o melhor, não vai valer muito.
vai valer para a sustentação orgânica daquele ser. Mas, se a gente não tiver incomodado, né, com aquela situação, a gente simplesmente vai estar perpetuando e podemos ser vítimas justamente disso, porque essa diferença social às vezes nos torna vítimas, né? Porque a gente às vezes adquire, né, pela condição social, alguma coisa material e aí, ou seja, aquele outro que tem uma situação pior, que é roubar para poder se manter vivo, né? Comprar um alimento, são essas coisinhas, essas diferenças que a gente vai observar. Na realidade, a própria sociedade é vítima de si mesma, pela indiferença que às vezes se encontra. Então é isso, seja, a mensagem de Jesus, a mensagem de Paulo, é justamente isso, para que a gente não se torne, não continue, né, indiferentes à realidade em que vivemos. Nós não vamos resolver o problema, absolutamente não vamos. Mas, intimamente, nós podemos, pelo menos, mudar um pouquinho de ponto de vista, né? Tentar nos sensibilizar um pouquinho, fazer um pouquinho, ou seja, dar um pouquinho, de, às vezes, daquilo que sobra. Né? Aí a gente remete à parábola do mal rico de Lázaro. Então, apenas para terminar, eu vou ler aqui a mensagem da psicografia de Paulo, só o finalzinho, que ele vai relacionar justamente a questão da doutrina espírita. Ele diz assim: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem haja de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo, de seita a que pertence Paulo, o apóstolo. Muito importante isso. E o Espiritismo, quando a gente estuda, ele nos deixa muito claro: não adianta ser espírita, não. Não adianta, não. E eu faço parte de um grupo, né, de educação mediúnica, uma reunião mediúnica, assim que a gente fala, né? E existem muitas pessoas, muitos espíritos que buscam orientação e se sentem muito mal com isso. E eles, justamente, o que os incomoda é justamente isso. Eram espíritas quando encarnados. Nada de diferente nisso. Isso os incomoda. Mas não existe nada de diferente em relação aos outros. Né? Estamos todos a caminho. E uma coisa interessante e muito importante é que o primeiro passo, né, quando a gente quer corrigir o erro, é reconhecer o erro. Isso às vezes não é valorizado. Então, meus irmãos, toda hora é hora. Nunca é tarde, né, para a gente dar um primeiro passo. Ainda temos muito a aprender. Mas a mensagem de Jesus, né, principalmente quando ele fala ali, né, é um doutor da lei que diz o que é preciso para se ganhar o reino dos céus. E no final, Jesus fala: então vai e faz o mesmo. A caridade. Então, ou seja, a caridade com os conceitos de Paulo. Caridade com amor, com compaixão, com envolvimento. E dentro das nossas possibilidades. Não é muito, não. Mas isso deve nos servir a todo momento para que a gente possa refletir. Né? Não deve cair em esquecimento, porque aí nós estaremos alimentando a nossa indiferença. Então, meus irmãos, agradeço mais uma vez pela oportunidade e, como não há aqui a nossa irmã Joelma Privilégio, desculpa, o Ilésio Paula colocou para a gente: caridade é um amor em movimento. É isso mesmo, Guilherme. É isso mesmo. Então, não havendo mais nenhuma pergunta, eu passo para a nossa irmã Juliana, que fará a nossa prece final. E já deixando claro aqui, né, à disposição do nosso grupo no WhatsApp, para
possíveis questionamentos, tá bom? Fiquem com Deus. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar nossos pensamentos ao alto, em harmonia, sentindo essa vibração, esse equilíbrio que esse momento de estudo vem nos proporcionar, agradecendo ao Pai de amor e bondade por todas as oportunidades que nos chegam para o nosso conhecimento, para a nossa transformação, todas essas portas que se abrem quando saímos, Senhor, da ignorância e buscamos o conhecimento, para aplicá-los no nosso dia a dia, para aplicá-los nas nossas dificuldades, naquilo que precisamos não só transformar, mas em todas as situações que precisamos agir da melhor forma dentro da lei de amor, dentro das leis divinas, às quais temos o conhecimento. Que possamos, Senhor, ser esses instrumentos de trabalho dessa tua grande seara, desse convite diário a que temos oportunidade de participar. Que possamos, Senhor, compreender que essa caridade, que tudo aquilo que conversamos, que tudo aquilo que buscamos na caridade simples, na caridade verdadeira, está ao alcance de todos nós, que precisamos nos colocar na utilidade, na transformação pelo amor e, acima de tudo, termos a vontade de trabalhar essa virtude, que é a maior da virtude em nós, que é a maior das virtudes em nós. Que sejamos, sim, esses tarefeiros, que sejamos, sim, teus colaboradores e que sigamos em frente nessa caminhada evolutiva que precisamos e que devemos seguir para chegarmos, então, à nossa perfeição moral. Envolve a todos nós na tua doce e serena paz, Mestre Jesus, e que possamos estar juntos novamente na próxima semana, num novo estudo, buscando sempre o conhecimento que nos ajuda e nos ampara a superar as dificuldades da vida. Dá-nos licença para encerrar o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, até a próxima segunda-feira. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Até logo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, gente. Até a próxima.